Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, graça e paz a todos. Amado, nós vamos dar o nosso estudo de hoje, quinta-feira. Estamos em Romanos, capítulo 7. Abre sua Bíblia aí e acompanhe a leitura que eu vou fazer. É uma leitura grande, tá bom? Vai ser do versículo 1 até o versículo 25. Romanos, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 25. Diz assim: porventura ignorais, irmãos, pois falo os que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada fica da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido e unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera, se contrair nova núpcia. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, ao saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem a lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que me foram para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consisto com a lei, que é boa. Versículo 17. Neste caso, quem faz isto não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer não faço, o bem que prefiro, mas o mal que não quero, eu faço. Mas se eu o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Amado, abaixa sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar diante do Senhor. Deus, nós te louvamos, Senhor.
Senhor, nós te adoramos, pois um dia, Senhor, éramos, Senhor, escravo do pecado, éramos, Senhor, totalmente, Senhor, perdido nas trevas, morto em delito e pecado, mas pela graça, tu, Senhor, nos libertaste, nos deste vida, e pela graça somos salvos. Pai, eu quero te suplicar, Deus, por cada família aqui presente, Senhor, que está nos assistindo, e que tua mão santa, poderosa, esteja sobre a vida deles. Que teu Espírito vai ao encontro, Senhor, a cada mente nesse momento, dando entendimento da tua palavra. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, o tema desse estudo de Romanos capítulo 7 é liberdade da lei por meio de Cristo, escravidão à lei por meio de Adão. A ideia central desse texto que nós acabamos de ler aqui é que Paulo encontra a relação entre a lei mosaica e o novo domínio em Cristo. Se nós vamos olhar um pouquinho antes, em Romanos capítulo 6, versículo 23, ele diz assim, Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui é uma afirmação que o cristão está unido com Cristo e, portanto, ele está livre da lei. Esse é um fato que está ilustrado aqui no versículo 16 do capítulo 7. Vou ler aqui, porque Romanos, capítulo 7, de 1 a 6, ele vai fazer uma analogia ao casamento. Eu vou deixar uma imagem aqui para ficar bem mais fácil, para a gente poder entender essa parte de Romanos capítulo 7, de 1 a 6, no qual Paulo faz uma analogia ao casamento. Por exemplo, né, a mulher ela é ligada ao marido. Então, é o casamento e a lei. Vai dizer que a mulher só é liberta do marido, do casamento, depois que o marido morre. Está aqui na imagem. A mulher casada com o marido. Ela só se livra da lei conjugal depois que o marido morre. Agora, olhando para o outro lado da imagem, lá de cá, temos nós estamos relacionados com o pecado, ligado com a lei. Isso não vai dar embaixo frutos para a morte por meio da lei. Agora, no novo caminho, nós estamos em Cristo, liberto da lei. Então, é o fruto para Deus por meio do Espírito Santo. Cristo nos libertou da lei. Quando nós estamos ligados a Cristo, nós estamos libertos da lei. Então, essa é a ilustração que Paulo nos mostra, nos faz aqui, do versículo 1 ao versículo 6. Contudo, amado, a situação não é tão simples, visto que o presente era dominado pelo pecado de Adão. A lei e a morte continua a ser um fato presente do dia de hoje. Se formos ler do versículo 7 ao versículo 12, diz assim, versículo 7 ao 12, vamos ler um pouquinho. Que diremos, pois, a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado tomado ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu não vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. O mandamento que me foram para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Aqui Paulo ele responde as perguntas. Paulo aqui está falando para os judeus e para os gentios. Então Paulo aqui está respondendo as perguntas que esses grupos estão fazendo para Paulo. Paulo, para que a lei foi dada? Se você está falando tudo isso, então qual é o motivo da lei? Para que a lei foi dada? Aí Paulo ele vai responder, a lei foi dada para nos levar a Jesus com convencimento dos nossos pecados.
Paulo aqui, esse estudo é muito complexo, porque deixa muitas coisas, é muito complicado, muito difícil esse estudo, porque umas pessoas vão ter uma visão. Por exemplo, a minha visão nesse texto, Paulo aqui, ele não está falando sobre uma vida cristã, um exemplo de vida cristã. Paulo aqui está mostrando para os judeus e para os gentios sobre o povo de Israel, lá no deserto, quando Moisés desceu a lei para o povo. E ali, pela lei, eles achavam que ali agora vão ficar livres, vão ficar libertos, vamos estar diante do Senhor. Para eles, a lei estava ali diante do Senhor. Mas, na verdade, a lei estava mostrando quem realmente eles são. E isso foi comprovado quem eles são no primeiro momento que Moisés subiu para o monte. Quando Moisés desceu, eles criaram o quê? Um bezerro de ouro. E ali foi o primeiro pecado do povo, cobiça. Então, Paulo aqui, todo esse relato de capítulo 7, a partir do versículo 13, a partir do versículo 7, desculpe, até o versículo 25, Paulo está aqui fazendo o relato do povo de Israel lá do deserto. E Paulo vai responder por que a lei foi dada. Paulo vai responder que a lei foi dada para nós, para nos levar a Jesus Cristo e nos dar o conhecimento do pecado que nós temos. O capítulo 7 está dividido em 4 partes. Primeiro é do versículo 1 ao versículo 4, que Paulo explica de que maneira estamos livres da lei. Depois do versículo 5 e o versículo 6, vai nos mostrar 2 modos de existência que nós vivemos. Um debaixo da lei e outro debaixo do Espírito. Esse método é existente debaixo da lei, nos conduz para a morte e ele vai explicar isso todo no capítulo 7. Esse modo de existência debaixo do Espírito, a vida do crente, é o que ele vai nos falar a próximo do capítulo 8. Depois Paulo vai responder a terceira objeção, porque as 2 primeiras ele já falou lá no versículo 5 e no versículo 6. Então Paulo ele vai responder as perguntas. Então, Paulo, você está dizendo que a lei é pecado? Paulo vai responder bem enfático: de modo algum, mas a lei me leva a reconhecer que eu sou um pecador. Aí ele começa a falar na primeira pessoa. Depois que Paulo responde essa objeção, você verifica o texto que ele vai começar a responder na primeira pessoa. Eu. Então ele vai se colocar na primeira pessoa, mas ele não está se referindo à pessoa dele. Ele está referindo ao povo de Israel. Paulo era um israelita. Então Paulo se inclui nesse povo, se inclui no povo israelita, se inclui nos mandamentos que foi levado para ele. Por isso que Paulo responde não. Paulo vai dizer não, mas a lei mostra o que me mata. E o que me mata habita em mim, que é o pecado. E a outra pergunta que Paulo vai responder é: de que maneira somos livres da lei? Aí Paulo vai fazer a analogia ao casamento, que nós já acabamos de ler, versículo de 1 ao versículo 6, nós já mostramos pela imagem, que somos mortos pela lei, mas vivos em Cristo. Nós unimos em Cristo. O versículo 5, que diz assim: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Versículo 6 vai dizer assim: agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da lei, da letra. Então, mano, aqui Paulo vai nos mostrar 2 casos, 2 modos de existências. Um para aqueles que estão casados com a lei, e o outro para aqueles que estão
para aqueles que já morreram para a lei e estão casados com Jesus Cristo. Então, são dois modos. Versículo 5 é para aquele viver segundo a carne. São para aqueles que vivem segundo a carne. Isto é, que vivem em pecado. Que são descendentes de Adão, não regenerado. Sem esperança, sem Deus. E é o que acontece com os judeus, com os gentios, que Paulo está falando com eles. São judeus gentios não convertidos, conforme está citando aqui no versículo 5. Então, a primeira existência que Paulo está dizendo ali, são para aqueles que estão ligados com o pecado, ligados na carne. Aquele que pratica o pecado. Agora, no versículo 6, ele está falando sobre o segundo modo de existência. Que, só para entender, amado, só existem dois modos. Ou você está ligado na carne, no pecado, ou você vive no pecado para condenação, ou você está em Cristo Jesus, na salvação eterna. Você não consegue viver os dois juntos. Ou você é aquilo, ou você é isso. Você exerce sua vida de santidade diante do Senhor, ou você vive na sua pequenez, no pecado. Onde você está na carne e vive em pecado, e está debaixo da condenação de Deus. O outro, você está livre da condenação do pecado e está em Cristo Jesus para a vida eterna. A terceira objeção que Paulo responde deles é: então, Paulo, a lei é pecado? A lei não é de Deus? A lei não é expressão do caráter de Deus? Então, por que você está falando isso? Aí Paulo vai responder no versículo 7. Olha, acompanha aí o versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido cobiça, se a lei não dissera. Olha, aqui Paulo ele responde essas perguntas. Nos versos de 7 ao verso 12, a lei nos revela três coisas a nós. Paulo aqui vai dizer o que Paulo está escrevendo aqui como experiência do deserto. Lembra disso. Tenha sempre essa visão, sempre na sua mente, quando lê essa carta, quando lê essa perícope. Paulo está aqui escrevendo como se fosse uma experiência no deserto do povo de Israel. Porque Paulo é um israelita, repito. Então, primeiramente, a lei me traz conhecimento do pecado. Paulo vai dizer no versículo 7 que a lei me traz conhecimento do pecado. Paulo fala sobre cobiça. E a cobiça foi o primeiro pecado lá no deserto. Lembra disso? Eu já falei aqui no bezerro do ouro. A cobiça está citando o 10º mandamento. Quando Paulo fala cobiça aqui, Paulo está citando o 10º mandamento lá do deserto. Segunda coisa, a lei, ela não só apenas nos desperta, nos mostra o pecado em nós, mas a segunda coisa, a lei nos desperta todo tipo de desejo, todo tipo mal de desejo. Olha o versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem a lei está morto o pecado. Mais uma vez, Paulo está citando aqui o mandamento, mostrando lá no deserto. Então, a lei, ela nos mostra não apenas o conhecimento do pecado, mas ele também nos leva a ter um mau desejo. Um exemplo aqui é o Agostinho, um dos pais da igreja. Ele cita uma ilustração clássica de como as proibições despertam aos seres humanos o desejo de transgredir essas mesmas leis. Ele relata que uma ocasião na sua infância, em que outras crianças, outros meninos da idade dele, saíram para roubar peras. Não porque quiseram usar para alimentar porcos, mas pelo simples
prazer e desejo de desobedecer à lei. Quer ver um exemplo clássico do nosso dia de hoje? Muitas pessoas pintam seu muro. Fica bonitinho, muro pintado de branco, emassado, parede branca. Aí umas pessoas botam assim, eles botavam assim, né? Proibido pinchar ou proibido grafitar. O que acontece? No dia seguinte, amanhece ali todo pinchado o muro, todo escrito o muro. Hoje não, hoje você não vê isso. Hoje você vê as pessoas pintam o muro e botam para escrito assim, né? Espaço para principiantes. Ninguém pinta o muro. Porque ali já aquele espaço ele pode pintar, quem é principiante. No outro é proibido pintar. Então a lei, a palavra proibir leva o homem a fazê-lo. Então a lei nos dá um mau desejo para fazer. Terceira coisa, a consequência da lei nos traz a morte. A terceira objeção aqui, que Paulo nos mostra, é a consequência da lei nos leva à morte. Versículo 9 ao versículo 11, diz assim: outrora sem lei vivia, mas sobrevindo o pecado, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que me foram para a vida, verifiquei que eu mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se o mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Interessante esse versículo. Mais uma vez, vou ler devagar. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevivendo o preceito, reviveu o pecado. A terceira consequência da lei nos traz a morte. Versículo 9 e 11. Diz assim: outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevivendo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que me foram para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. A palavra aqui, a frase, vivia sem lei, ele está se referindo à nação Israel. Ele aqui no versículo 12, ele conclui dizendo que a lei é boa e santa. A lei é expressão da imagem de Deus. Ela é boa e santa. Mas a lei mostra o que me mata. E o que me mata, o pecado que habita em mim. E eu quero concluir dizendo que no versículo 13 ao versículo 25, amado, trata sobre a diferença nítida entre a liberdade da lei decorrente à união com Cristo e o contraste com a escravidão, a lei decorrente à união com Adão. Essa relação é paradoxal, é oposta, tanto a união com Cristo quanto a união com Adão. Essas duas aplicam-se ao cristão. Ou você está unido com Cristo, ou você está unido com Adão, para a condenação pelo pecado, e em Cristo para a salvação eterna. Deus abençoe. Deus esteja com cada um, irmão, nesta noite.